E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Fertiverdade, sou Eduardo Sertan, médico ginecologista, especialista em reprodução humana. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante que pode acometer várias mulheres que estão tentando engravidar principalmente, então esse vídeo vai ser muito útil para quem tem essa condição e quem está tentando engravidar e está com alguma dificuldade, né? Então a gente vai falar hoje sobre a SOMP, né? Que é o novo nome para SOP, que é a Síndrome Metabólica Ovariana Poliendócrina agora, né? Teve essa mudança de nomenclatura recente, que a gente sabe que é uma doença que vai muito além dos ovários, né? Só que a gente vai se ater aqui à parte dos ovários, porque é a parte da síndrome que dificulta muito a gravidez, né? Então a gente vai entender por que essa síndrome pode atrapalhar ou dificultar as pacientes a engravidar, e o que a gente pode fazer para resolver, né? Para ajudar esses casais, essas pacientes que têm essa condição. Antes disso, a gente tem que entender como é que é o síndrome, o ciclo menstrual fisiológico, normal, sem nenhuma alteração. Aí a gente consegue entender depois por que a SOMP vai atrapalhar, vai prejudicar essas pacientes que estão tentando engravidar. Então vamos lá, o ciclo menstrual ele começa no primeiro dia da menstruação, ou seja, no primeiro dia do sangramento. Então, quando a paciente sangra pelo primeiro dia, a gente vai encontrar os ovários, se a gente for fazer um ultrassom, com vários folículos ali recrutados, que a gente chama de folículos antrais. Esses folículos antrais, eles recebem a ação de um hormônio que é produzido numa glândula chamada hipófise, que vai estimular o crescimento desses folículos, né? Então, esses folículos vão crescendo e a gente sabe que vai ter um desses folículos que a gente vai chamar de folículo dominante, que provavelmente ali para o sexto ou oitavo dia ele já vai estar maior do que os outros, né? E a gente sabe que o folículo, à medida que ele vai crescendo, ele começa a produzir o primeiro hormônio do ciclo menstrual produzido pelo ovário, que é o estrogênio. O estrogênio é um hormônio muito importante, que ele tem atuações em várias partes do corpo, né? Mas a gente vai ficar aqui preso no útero e nos ovários. Então, o estrogênio aumentando, a gente vai começar a espessar aquele endométrio, que é onde o embriãozinho vai se implantar no futuro. E também isso serve, né, como uma mensagem para aquela glândula que produz o FSH para fazer um feedback, que a gente chama, né, que é um controle. Ou seja, quando esse folículo chega a um determinado tamanho, que a gente chama de folículo dominante, o nível de estrogênio no sangue chega a um determinado ponto que ele manda uma mensagem para a hipófise falando assim, olha, eu já tenho um folículo dominante aqui, você pode parar de produzir esse FSH porque eu já não preciso com tanta necessidade, já tenho um folículo aqui com um tamanho bom que ele vai continuar crescendo com a presença do FSH ou não. Beleza, esse folículo vai continuar crescendo, só que os demais folículos que não chegaram nesse tamanho vão parar de crescer e são reabsorvidos pelo ovário. À medida dos dias, esse folículo vai crescendo, crescendo, crescendo e produzindo mais estrogênio, até ele chegar num tamanho aproximadamente de 18 a 20 milímetros e o estrogênio super alto. E esse estrogênio super alto manda uma outra mensagem para aquela mesma glândula hipófise, que vai gerar um pico de um outro hormônio que a gente chama de LH, hormônio luteinizante. Esse hormônio, a grosso modo, é responsável pela ovulação, vai fazer com que esse folículo se rompa e aquele óvulo que está ali dentro seja maturado, amadurecido e a trompa vai pegar esse folículo depois da ovulação. Esse folículo que se rompeu, ele vai se transformar numa estrutura chamada corpo lúteo. Essa estrutura é super importante, eu quero que vocês prestem atenção nessa parte. O corpo lúteo ele começa a produzir o segundo hormônio do ciclo, né, produzido pelo ovário, que é a progesterona. A progesterona é super importante para a implantação do embrião. A progesterona que prepara aquele endométrio, faz uma janela de implantação importante para aquele embrião, para aquele endométrio estar receptivo para aquele embrião, né? Então a gente sabe que depois que aquele folículo se rompe, a gente tem a produção de progesterona pelo corpo lúteo. Se a paciente engravida, aquele corpo lúteo é super importante, segue produzindo progesterona, que é fundamental para essa gestação inicial. Geralmente até umas 10 semanas, quando a placenta começa a produzir esse hormônio e o corpo lúteo ele desaparece no ovário. Caso a paciente não engravide, essa progesterona é fundamental ali para alterar aquele padrão de endométrio, né? Que é um endométrio proliferativo no início, ele começa a ser secretor agora. E caso não haja gravidez, essa progesterona começa a cair
e esse endométrio descama, que é a menstruação, e outro ciclo desse começa novamente, que nem eu expliquei. Bom, esse é um ciclo menstrual ovulatório normal. Como é que a síndrome dos ovários policísticos, ou agora a SOMP, a síndrome ovariana metabólica poliendócrina, pode atrapalhar a paciente a engravidar? O que acontece? Por que as pacientes com essa síndrome ficam às vezes meses sem menstruar? Porque elas não estão ovulando. Quando essa paciente não ovula, ela não tem a progesterona. Lembra que a progesterona ela só aparece depois que aquele folículo se rompe e aquele corpo lúteo começa a produzir progesterona. Então essa paciente ela não consegue recrutar aquele folículo dominante. Então ela não tem um folículo que cresce e ovula, se rompe depois de 14, 13, 15 dias, dependendo de cada mulher, de cada ciclo. Então essa paciente não ovula, então ela não menstrua e consequentemente se ela não ovula, não tem chance dela engravidar. O que a gente faz, por exemplo, no consultório para ter certeza que é de fato um quadro de amenorreia, que é essa ausência da menstruação por anovulação? A gente pode dar 10 dias de comprimido de progesterona para essa paciente. Ela tem o estrogênio, mas não tem a progesterona. Então essa paciente vai sangrar provavelmente depois de 10 dias. A gente confirma que essa amenorreia foi por anovulação, ou seja, essa paciente não ovula. Tudo bem, e o que eu preciso fazer para tratar, para resolver, para voltar a ovular, né? Bom, a gente pega muita paciente no consultório que fala, não, eu fui no ginecologista e eu estou tratando aqui o meu ovário policístico, estou tomando pílula. A pílula não é um tratamento para o ovário policístico. Ela vai te dar ali uma proteção ali razoável no endométrio, porque ela tem um pouco de progesterona também, mas você não menstrua, né? Não, mas aí a paciente fala, não, doutor, eu estou menstruando, eu paro ali a pílula e eu sangro. Ela tem um sangramento por privação de hormônio, não é por menstruação, ela não ovula, então ela não menstrua, ela para aquele hormônio que ela está tomando na pílula, faz o intervalo, ela sangra por privação do hormônio. Não, ela não voltou a ovular usando a pílula, né? A pílula é um contraceptivo, né? Ela bloqueia a ovulação, né? Então o tratamento principal para esses casos de SOMP são medidas comportamentais, ou seja, alteração de hábitos de vida, dieta, atividade física. Lembrando, é uma síndrome metabólica. Ela não tem só o ovário envolvido, ela tem um aumento de resistência à insulina, ela tem uma produção maior de androgênios, que são, por exemplo, testosterona, por isso que as pacientes, algumas têm um fenótipo, ou seja, uma característica de ter mais acne, mais excesso de pelo ao longo do seu corpo. Então, é por isso que o tratamento é multifatorial dessa síndrome, né? É atividade física, perda de peso, para a gente tentar tratar essa síndrome metabólica. Na doença, nessa síndrome, a gente não sabe o que vem primeiro, né? Se é a resistência à insulina, que vai levar à anovulação, ou se é, na verdade, esse aumento da produção de andrógenos pelo ovário, que vai levar a uma resistência à insulina aumentada. Então a gente trata essa síndrome para a gente voltar com esse padrão ovulatório da paciente. Claro, às vezes tem pacientes que fazem tudo isso e não voltam a ovular. Aí a gente tem medicamentos que a gente pode utilizar como indutores de ovulação que podem ajudar a esse recrutamento de folículo dominante. Isso a gente utiliza com alguma frequência para pacientes que já perderam peso, já mudaram hábitos de vida e mesmo assim continuam sem conseguir ciclos ovulatórios, né? Então, eu sei que é uma síndrome muito comum, muito frequente e pode estar dificultando sim você a engravidar, por mais que você seja jovem, o resto dos seus exames normais, mas se você não está ovulando por causa da síndrome, não tem como ter o encontro entre o óvulo e o espermatozoide. Então, vale a mensagem, é um diagnóstico que não é difícil de ser feito se você vai a um especialista, mas tem que ter um tratamento correto, dependendo do seu desejo, principalmente se você quer engravidar. Então, fique atento aos seus sintomas, não é comum, não é normal ficar 4 meses sem menstruar, depois ficar mais 3 meses sem menstruar. É importante que você procure um especialista para te ajudar, mesmo que você não esteja tentando engravidar no momento, mas para o futuro e para a sua saúde como um todo, porque como eu disse, a síndrome não se trata só dos ovários, é uma síndrome metabólica que pode causar outros danos além da anovulação. Beleza? Fiquem ligados para os próximos vídeos.
Podem mandar sugestões aqui pelos comentários ou pelo Instagram e a gente se fala nas minhas redes sociais. Tchau!